Oi, boa noite, tudo bem com você? Nós estamos começando aqui mais um dos nossos cultos semanais aqui da Primeira Igreja Batista em Cascadura, no Rio de Janeiro. Espero que você esteja bem aí na sua casa. Hoje é dia 10 de dezembro de 2025. O ano está quase acabando. Espero que esse ano tenha sido de bênçãos para você, que você realmente tenha percebido em cada momento a presença de Deus, a mão de Deus guiando a sua vida. E se você ainda não caminha com Ele, eu te convido que não deixe passar de hoje, porque realmente nós não temos companhia melhor do que o nosso Deus para caminhar com a gente. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre a confiança que podemos ter em Deus. Nós vamos pensar um pouco na fidelidade do nosso Deus, embora nós não sejamos merecedores, Ele sempre é fiel a nós, Ele é bondoso para nós, Ele é amoroso. E eu quero ler com você, agora logo no início do culto, o texto que depois o pastor Marcos vai destrinchar melhor, vai fazer um estudo sobre ele, que fica lá no livro de Naum. E depois nós vamos cantar também algumas músicas que nos fazem reforçar a mensagem do que tem nesse texto. Leia comigo que você já vai entender. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor e quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Esse último versículo, versículo 7, pessoalmente é um dos meus versículos preferidos, se não o preferido de todos, porque ele diz, como você já leu aí, o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece aqueles que confiam nele. Você confia no nosso Deus em todo tempo, em qualquer situação? Às vezes é difícil, às vezes a gente fica preocupado, a gente fica angustiado, mas o nosso Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, como eu já disse. Nós vamos cantar sobre isso agora. Nós vamos cantar duas músicas. A primeira delas é um hino bem tradicional, Tu és fiel, Senhor. Certamente você conhece, certamente você vai poder cantar junto e relembrar esse hino aí, que já faz algum tempo que nós não cantamos aqui às quartas-feiras. Depois nós vamos cantar um cântico que é um pouco mais atual, mas que eu tenho certeza que o pessoal aí da Pilha de Cascadura gosta muito, Bondade de Deus, e fala exatamente sobre isso, sobre a bondade e a misericórdia do nosso Deus. Então, canta aí com a gente, depois o pastor Marcos vai fazer um estudo sobre esse tema tão interessante. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudastes, tu nunca faltastes, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sempre.
flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico amor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. És tão grandioso, Senhor, tão poderoso. Certamente que a bondade e o teu amor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei em tua casa para sempre. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus.
Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitir, hoje é quarta-feira, dia 10 de dezembro, e estamos nós aqui em mais um culto doméstico, refletindo sobre a palavra do Senhor, adorando o nosso Deus, e como é bom saber que o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Retinha final do ano, né? E aí, como é que está sendo o seu 2025? Todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por altos e baixos, mas de repente você conseguiu cumprir alguma meta que você estabeleceu na sua vida, talvez não, e talvez você perdeu alguém querido nesse ano, talvez uma pessoa nova chegou, e nesse movimento de vida nós temos a certeza absoluta da presença do Senhor em nós, e precisamos aproveitar em todo o tempo, todos os momentos, amém? No dia de hoje, quem está fazendo aniversário é a Michele. Michele, Deus te abençoe, semana de festa, os gêmeos depois vão fazer aniversário também. Celebre sempre com alegria, vocês são muito importantes na PIB de Cascadura. Aleluia por isso. Queridos, vocês leram a palavra do Senhor, vocês adoraram, dois louvores lindos, um hino, Tu és fiel, Senhor, e a bondade de Deus. E nesse momento a gente vai fazer uma reflexão num texto que vocês já leram aí, que eu pedi a Rose que colocasse aí pra gente. E esse texto fala de um profeta que não é muito conhecido. Talvez você que é novo na fé nunca ouviu falar em Naum, mas os mais experientes aí, os batistosauros, sim. É interessante que eu já li esse livro algumas vezes, já estudamos em EBD, mas eu acho que também nunca preguei, eu fiz uma reflexão em cima desse livro. E no domingo à noite eu estava na cama já para ir dormir e fazendo algumas leituras, passei por essa leitura e esses versículos falaram muito ao meu coração, principalmente o versículo 7. E a gente vai fazer uma breve reflexão sobre quem é Deus, uma palavra de encorajamento para você, mas ao mesmo tempo de exortação, para que nós continuemos firmes na missão que o Senhor nos deu. Cantamos a fidelidade de Deus, cantamos a bondade de Deus, como isso é bom, como os nossos hinos, os nossos louvores nos confortam, nos desafiam para a gente seguir firme a nossa jornada. Quando nós lemos o texto aqui, nós vamos ver que o autor bíblico, ele vai elencar ali algumas características de Deus. Mas vamos pensar sempre no contexto histórico, no que nós chamamos nos dias de hoje, do ambiente geopolítico daquela época. 7º século antes de Jesus, lá por volta de 660. Naum é um profeta que a única coisa que a gente tem dele é esse livro. Ele é o livro mais curto no Antigo Testamento. Ele está entre aquele grupo que nós chamamos de profetas menores, não por causa da estatura ou da pequenez deles, mas por causa do tamanho dos livros. E os profetas maiores são Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel. E a gente vem com essa galera aqui com textos menores e Naum é o menor deles. O nome dele significa consolo, ou Deus é o Consolador. Pelo nome do profeta a gente vai entender como Deus fala com o seu povo e o significado dos nomes do Antigo Testamento. São 3 capítulos apenas e tem o pano de fundo, um ambiente político muito severo, hostil, que envolvia Nínive, que era a capital da Assíria. E nesse período os assírios estavam dominando e poder muito forte. Quando a gente pensa em Nínive, ou fala de Nínive, se você é um bom leitor da Bíblia, você vai lembrar do profeta Jonas, o profeta fujão, que Deus tinha dado uma ordem para ele pregar o evangelho lá em Nínive. Ele não queria, porque Nínive já tinha a fama de ser uma cidade hostil, sanguinária, enfim, bélica, tudo isso. Mas Deus tinha um propósito com aquela Nínive. Jonas cumpre, mesmo fazendo pirraça, ele prega. E o texto diz que houve uma conversão generalizada na cidade e Deus preservou aquela cidade. Esse evento aqui, esse texto, já é mais de 100 anos depois.
O que a gente interpreta e entende é que durante um bom período, talvez de 100 anos, ou menos um pouco, o povo de Nínive serviu ao Senhor. E aí, o que acontece? Aquela geração que se converteu, experimentou o arrependimento, viveu com Deus. Talvez a segunda geração que viu o testemunho também confiou em Deus, mas a terceira ou quarta nem tanto. Isso acontece no mundo de um modo geral, inclusive dentro do ambiente do cristianismo. Então, esse evento, 100 e poucos anos depois de Jonas. Os ciclos da história é feito né, de altos e baixos, e eles são longos e curtos. O grande desafio é entender essas etapas, né, de como as coisas mudam. E 100 anos não é nada, numa história de 2.700, 3.000 anos. E precisamos buscar sempre sabedoria de Deus para fazer a leitura adequada e espiritual. Então, Naum, ele tem essa missão de falar para Judá, trazendo uma palavra de conforto. Por quê? Porque havia a ameaça de Nínive destruir Judá. Por quê? Porque já havia destruído Samaria. Vamos lembrar aqui, o povo de Israel se divide em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul, a capital era Judá. Reino do Norte, Samaria. Israel. Então, diante disso, da desobediência maior do norte, foi exterminado, não existiu mais. E os assírios foram esses que fizeram isso. Esse perigo iminente estava aqui chegando em Judá. E haveria muitas dificuldades pela frente. Nesses 3 capítulos, e se depois você quiser ler, ele tem símbolos, significados, um certo nível de poesia e de muitas metáforas. Nós vamos perceber que esse texto fala muito de como Deus vai disciplinar Nínive. E depois, no futuro, ela vai ser destruída e depois também o povo assírio vai ser derrotado. E esse ciclo de poder acontece até os dias de hoje. Então, essa palavra inicial é interessante, muito forte, diante daquilo que ele queria dizer para o povo. Então, quando vocês leram o texto, e eu vou relê-lo aqui para vocês rapidamente, diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. E o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Amém? Nós vamos perceber que quando nessa visão de Naum, ao começar esse texto, nós vamos perceber que nesse pequeno pedaço do livro, de 7 versículos, 6 vezes é usada a expressão Senhor. Então é o Senhor que tem o domínio sobre todas as coisas, é o Adonai. Então é aquele a quem nós prestamos conta. Então quando Naum tem como público-alvo o povo de Judá, precisava então elencar aqui característica da personalidade de Deus, a fama do Senhor. E sempre lembrando que a nossa fama sempre anda na nossa frente, quer seja boa, quer seja ruim. Eu tenho a minha, você tem a sua, aleluia, mas independente das nossas histórias, o que precisa ir sempre à frente de nós, a nossa fama de que nós somos cristãos, de que nós somos servos do Senhor, servas do Deus Altíssimo, homens e mulheres de oração, que vivem em santidade e retidão,
que ama o reino, que ama a alma perdida, que ama a evangelização. Então, quando nós olhamos aqui, ele já começa a dizer que Deus é zeloso, ele é vingador, ele tem fúria e ira. Mas, pastor, como é que pode? Deus é amor. Verdade. Mas o autor está falando das características humanas que nós temos. E Deus as tem. Só que Deus é santo, nós não. Nós somos manchados pelo pecado. O zeloso aqui, interessante que o significado dessa palavra zeloso tem a ver com ciúme. Mas não é o ciúme que nós vemos hoje que matam as pessoas. É um ciúme entender o seguinte: esse povo é meu. E quando alguém está fazendo algo ruim com alguém que a gente ama, a gente vai e defende. É só mexer com os nossos filhos, né? Se você tem filho, ou neto, ou sobrinho, ou até mesmo um amigo, irmão, é por esse caminho. Ele é vingador. A Bíblia sempre diz que a vingança é do Senhor. Por quê? Porque a vingança do Senhor, por mais que tenha furor e ira, ela não é manchada pelo pecado. E vale ressaltar, pelo menos eu penso dessa forma, que Deus é muito mais criativo do que nós. Em algum momento eu e você já tramamos em nossa mente um ambiente de vingança contra os fariseus da vida, contra os jebuseus e tantos filisteus da vida que aparecem em nossa jornada. Todavia, irmãos, a vingança não traz coisa boa. Ela é um veneno para todos nós. E se porventura você, numa fraqueza às vezes, esteja pensando em se vingar de alguém, em nome de Jesus, não se vingue. E para mim, particularmente, a maior vingança que Deus pode fazer contra os seus adversários é salvá-los. É derramar a graça, a misericórdia sobre eles, assim como Deus também o fez sobre nós. Mas vale ressaltar que nesses versículos, quando o Naum fala dessa característica da personalidade de Deus, ele está falando em relação aos adversários. Então, os adversários precisavam tomar cuidado, porque esse Deus, ele tem fúria, ele tem ira, ele é vingador, ele é zeloso. Então, irmãos, o maior adversário que eu e você possamos ter é o próprio Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então é melhor ter Deus como amigo. Porque Satanás é um adversário, um ser espiritual poderoso, mas ele só vai aonde Deus permite que ele vá. E muitas vezes tem pessoas que têm mais medo ou temor do diabo e dos seus asseclas do que o próprio Senhor. Quando nós olhamos para esse texto aqui, seguimos, o texto vai dizer, os versículos, que ele é tardio em irar-se. É interessante que ele fala que Deus se ira, que tem furor, mas ele é longânimo. Ele é tardio. Num primeiro momento parece que pode ser uma fraqueza de Deus. Eu creio que não. Deus está meio mole, está retardando. Uma letargia de Deus diante de um olhar que nós fazemos. Quando a gente vê injustiça, quando é que Deus vai intervir naquela guerra? Quando é que Deus vai acabar com a violência? E a gente fica criando toda uma agenda para Deus, para que Ele resolva as coisas. Não é fraqueza. É sempre dar oportunidade de arrependimento, porque o Senhor quer que todos se arrependam. A salvação tem que ser pregada a todos. Então, ele é tardio em irar-se, mas ele diz o seguinte: ele não tem o inocente, o culpado por inocente. Culpado é culpado, inocente é inocente. Fez a coisa errada, tem que pagar. Não fez, não paga. Mas às vezes nós achamos que Deus passa a mão na cabeça de alguns culpados. Senhor, esses políticos corruptos desse país, desce fogo do céu. A gente manda fulano para a cadeia, destrói a família de cicrano porque está acontecendo isso. Violência na cidade, tudo isso. Parece que o Senhor está sendo bonzinho com determinadas pessoas. O que eu e você precisamos entender, e Naum, que tem a palavra de Deus naquele momento, estabelece características de Deus. Os atributos de Deus. Aí, de uma forma metafórica, ele vai usar a criação do Senhor, que é a primeira manifestação de Deus para nós. Ele vai dizer o seguinte, que Deus anda pela tormenta. Ele anda
pela tempestade. Ele anda pelas nuvens. As nuvens ele chama de pó. Eu acredito que ele olhou para as nuvens, né, branquinhas ali, e ele viu o pó dos pés do Senhor. Ele vai citar o mar, os rios, os montes, inclusive as flores. Ele vai chamar aqui, né, a flor do Líbano, que era muito bonita. Então ele vai dizer o seguinte: ele faz secar o mar. Ele faz com que os rios deixem de ser, se for o caso, e os montes tremam, que a terra se levante. Já viu aquela coisa assim, quando você está no lugar e chega alguém que é uma autoridade, todo mundo se levanta? Lembra disso? Então, é nesse sentido que ele está dizendo, ó, Deus chegou, a terra e tudo que nela há se levanta em reverência ao Deus Todo-Poderoso. Ele vai citar aqui Bazã, que era uma região que tinha pastos muito bons e que as vacas e os bois que pastavam lá eram saudáveis e robustos, porque o lugar era bom em Bazã. Ele vai citar Carmelo, que é um monte muito importante também, e que é um monte que vai protagonizar aquele evento de Elias com os profetas de Baal, quando ele afronta Acabe e Jezabel, mas também quando Eliseu esteve muitas vezes lá em oração. Atualmente, o Monte Carmelo é um parque ecológico. Eu estive lá em 2018, tive o privilégio de pregar ali, né, naquele lugar onde tem capela. É um ambiente que existe, né, escolas, cursos, também existe esse turismo religioso. E quando você vai subindo de ônibus pelo monte, pelo asfalto, vendo as árvores, tudo muito bem cuidado. Você tem a visão do mar Mediterrâneo, que foi a visão que Eliseu teve, que ele olhava para o mar, ele estava orando ao Senhor para a chuva voltar, e mandou o seu servo ir lá 7 vezes, ver se estava vindo nuvem. Teve um momento que ele olhou lá para o mar Mediterrâneo e ele viu aquela uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E que coisa boa saber que esses eventos bíblicos, essas informações geográficas, elas existem. E Deus me deu o privilégio de fazer um curso de arqueologia bíblica, de geografia bíblica, num tempo importante do meu ministério, para conhecer de uma forma em 3D esses ambientes maravilhosos das narrativas bíblicas. Então Naum vai citar esse monte. Quando nós olhamos para isso que Naum vai escrever aqui, envolvendo a criação, ele precisava chegar num ambiente de reflexão. Aí ele faz a pergunta: quem parará o Senhor? Quem persistirá em enfrentar o Senhor? Então ele vem construindo o seu sermão, ele vem construindo o texto que o Senhor está revelando, baseado na visão que o Senhor deu para ele, lembrando que a visão e o sonho que se tinha e se tem até hoje é Deus indo direto na alma e revelando coisas em secreto para que haja uma interpretação adequada. Então, quando nós olhamos para isso, vem a pergunta: quem parará o Senhor? Quem parará o Senhor se ele é zeloso, vingador, ele tem furor, ele se ira, ele não tem, né, o culpado por inocente, tormenta, tempestade, nuvens, mar, rios, montes, flores, tudo é dele. Quem é que vai peitar? Nínive? A Assíria ou os assírios? Como tantos outros povos fizeram? Ninguém. Então, diante dessas perguntas que ele faz, que de certa forma é uma pergunta retórica, ele sabe a resposta, eu e você temos muitos ninivitas à nossa volta. Talvez você esteja sendo oprimido por um Nínive da vida, que está tentando destruir a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, os seus negócios, a sua carreira, ou até seu ministério. Eu sei o que é isso.
Eu sou doutorado nisso. No entanto, quando você está fazendo a obra do Senhor, esse Deus está com você. E aí ninguém te para, meu irmão. Ninguém vai te atrapalhar. Então, nesta noite ou neste dia de quarta-feira ou qualquer outro dia, eu deixo essa palavra para você de encorajamento, de exortação, para que você saiba a quem você serve. E se você é filho do Deus Todo-Poderoso, se você é uma filha de Deus, continue fazendo a vontade do Senhor com a mesma coragem de Naum. Como todos os outros personagens bíblicos que nós temos aqui no decorrer da nossa caminhada, nós não podemos recuar diante de qualquer rumor de ameaça. Então, quem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se você está vivendo algo difícil, talvez você está numa reta final de ano que, olha, está complicado para você. Receba essa palavra, aqueça no seu coração. Depois que terminar o culto, vai orar. Ou para aí agora, para orar ao Senhor, não importa. Mas aí, queridos, no versículo 7 desse bloco, diante de tudo que ele falou, e ele ainda vai falar da cólera, que é a ira de Deus, que derrama como um fogo. Ele vai falar das rochas que foram por ele derrubadas. Ninguém para o Senhor. Aí ele vem com a palavra de consolo, de conforto, que ele queria ajudar ao povo de Judá, quando ele disse assim, o Senhor é bom. Aleluia. Um dos atributos de Deus, que você cantou aí, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus. E a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias. Quando ele diz que o Senhor é bom, significa o caráter de Deus. O Senhor não é mau. A maldade não está no coração de Deus. A bondade está, isso significa que Deus é misericordioso, Deus é benigno, Deus é longânimo. Então, porque o Senhor é bom e porque ele tem todas essas características, desculpa, eu estou com um pigarro aqui na garganta, ele segue firme em fazer aquilo que é certo. Você tem confiado nessa bondade? Se eu pedir a você para fazer um inventário agora, nós vamos perder de vista da manifestação da vontade de Deus. Então ele está dizendo, olha, com todo esse perfil, Deus é bom. Porque é o caráter de Deus, é a integridade de Deus. E aí ele vai dizer o seguinte, porque ele é bom, ele serve de fortaleza ou de refúgio no dia da angústia, depende da versão que você tiver aí. Fortaleza e refúgio significa segurança, provisão e proteção. Se tu estás me vendo agora, o Senhor te protegeu hoje. O Senhor proveu para você o seu pão. O Senhor te ajudou a pagar as contas no dia de hoje. Hoje é dia 10, muitas contas vencem hoje. E em toda a nossa trajetória, o Senhor tem cuidado de nós. Fortaleza, refúgio. É o que nós cariocas pedimos ao Senhor todos os dias. Senhor, nos guarde. Seja nosso refúgio quando a gente sai de casa. A violência. Estava vendo aqui essa semana, aqui a minha rua é muito grande, começa onde eu moro no primeiro quarteirão e ela corta toda a Tijuca, vai terminar lá no Maracanã. Aí a gente vê os vídeos de assaltos. Essa semana lá no Meier, na 24 de maio também, Arrastão, a Avenida Brasil, essa luta toda nas comunidades. Nossa, que luta! E a nossa oração é, Senhor, nos guarde, Senhor, nos proteja. Diante disso, ele vai dizer que vai ser na hora da angústia. E é lógico, irmãos, que nós precisamos disso. Agora é interessante que o significado da palavra angústia significa estreito, apertado, tem limites, tem um sufoco. O significado é como se nós tivéssemos uma falta de ar. Nós estivéssemos no lugar estreito.
E isso vai gerando uma angústia, aperta a gente. Você está vivendo isso? Você está vivendo um ciclo de angústia? Eu sei o que é isso. Hoje, graças a Deus, não. Mas na caminhada da minha vida, de muitas lutas que eu já tive, ministério pastoral, desafios e batalhas espirituais, você da mesma forma, talvez seja na sua casa, com o filho, com o marido, com a esposa, talvez uma angústia na sua carreira profissional, você não sabe se vai seguir, ou talvez você foi demitido essa semana. Isso vai gerar angústia. Lógico que vai gerar. Por quê? Porque nós não somos robôs, nós não somos máquinas. Você está vivendo? Ele está dizendo o seguinte, que o Senhor é o nosso refúgio nesse tempo de angústia. Então, no dia de hoje, o Senhor diz, eu sou bom. O profeta está dizendo, Deus é bom. Então se refugie no Senhor. Receba essa palavra como um refúgio para você. Aí ele vai dizer o seguinte, o Senhor tem conhecimento, o Senhor conhece. Ele então fala da onisciência de Deus, da presciência de Deus, de que Deus conhece as coisas de antemão, antes que elas aconteçam. Isso se resume o que nós chamamos de soberania. Deus conhece você. Deus me conhece. Deus sabe de todas as coisas. O que eu e você precisamos é colocarmos sempre diante dele, que é o nosso refúgio, que é a nossa proteção, a nossa fortaleza. É o socorro bem presente na hora da angústia. Ele tem conhecimento daqueles que nele confiam. Você tem confiado no Senhor? Confiado no Senhor. Aí confiança significa fé, firmeza e fidelidade. Não é uma confiança de que, eu estou com confiança que o meu time vai ganhar. Eu estou com confiança que meu time vai ser campeão. Esquece isso. É confiança e firmeza, é certeza. E quando nós falamos de fé como um substantivo subjetivo, no caminhar de confiança ao Senhor se torna fidelidade, que é um adjetivo, é uma característica daquele que crê, daquele que tem fé, daquele que confia. Mas essa confiança é entregar. Significa delegar. Quando a gente delega alguma coisa para alguém, eu pelo menos sou o seguinte, eu delego uma missão para alguém, na igreja, no ministério, aqui em casa, na empresa, eu dou uma descansada. Tem um tempo para ser feito. Não fico perturbando a pessoa. Se no tempo que ela não conseguiu realizar, que ela tem que me prestar contas, aí eu tenho que entrar. Tudo bem aí? Conseguiu resolver? Mas você é aquele tipo de gente que delega, confia a alguém algo e fica perturbando? Temos que tomar cuidado. Então não adianta nada nós confiarmos ao Senhor algo que Ele já conhece de antemão e ficarmos muitas vezes perturbando o Senhor. Então essa confiança é uma confiança plena. Eu vou usar uma expressão como se fosse assim, segredar, né? Vindo de segredo, não existe esse verbo. Então é você segredar a alguém, você confiar uma informação a alguém e pedir que ela guarde segredo. Então ou a gente confia no Senhor ou não confia. O que Naum está dizendo aqui, disse há 2.700 anos atrás, e está dizendo hoje para a gente, aleluia por isso. E assim como ele falou ao meu coração no domingo à noite, quando eu estava me preparando para dormir, eu espero que fale o seu coração e que você nunca esqueça que o Senhor é bom, de que Ele é a nossa fortaleza, de que Ele é o nosso refúgio e que Ele conhece a gente. Isso é bom demais, irmãos. Que nós não precisamos nos esforçar para dizer para as pessoas que a gente é gente boa, que a gente é legalzinho, que a gente é confiável. Deus sabe que nós não somos confiáveis. E só somos confiáveis porque Ele investiu em nós. Então, eu creio que Judá creu nessa palavra de Naum, que é consolador, o nome dele, consolo, para que a gente possa viver na dependência do Senhor. Não permita que circunstâncias produzidas por ninivitas venham tirar você do foco
de ser um adorador, de ser um eleito. Deus te escolheu para fazer a missão. E juntos nós vamos proclamando a todas as nações que só Jesus Cristo salva. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bem, se você pertence à PIB de casca mole, né? A casca é dura, mas o coração é mole, como a gente costuma brincar. No próximo domingo, então, é o dia da Bíblia. E como de costume, nesses 9 anos que eu estou na igreja, a gente vai para a rua. Não temos a EBD, já entramos em recesso, somente lá no primeiro domingo de fevereiro. A galera vai descansar em janeiro, ok? Então nós vamos sair da igreja às 9 horas da manhã, vamos andar pelas ruas do nosso bairro com o Evangelho de João e vamos caminhar uma caminhada de oração, vamos abordar aqueles que estiverem na rua, orarmos com quem aceitar uma oração, enfim, abraçarmos alguém ou simplesmente sorrirmos ou convidarmos alguém para estar conosco lá. Participe, se organize para isso, vai ser um tempo bom. Quem estará conosco é uma amiga minha, colega de turma, Sheila, que ela é educadora, doutora nessa área de ensino, e vai nos trazer uma palavra muito importante sobre a palavra do Senhor. E já reforçando para você que no domingo 21 celebraremos os 92 anos da nossa igreja e também celebraremos o Natal. Teremos o lindo musical do nosso coro e logo depois o almoço de celebração. A lista já foi dada no domingo. Se você ainda não deu uma olhadinha nela, procure as pessoas da liderança, não deixe de participar, ok? Como de costume, nunca nada faltou. Você pode levar convidados, familiares e amigos. Lógico, se você for levar mais gente, você tem que levar mais comida. E a gente ora e Deus multiplica, e a gente tem vivido momentos maravilhosos de comunhão em nossa igreja nesse tempo. E aí no 28 vai ser o culto de gratidão, quando você vai ter a oportunidade de expressar a sua gratidão, dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida e fecharmos o ano de 2025, que tem sido um ano maravilhoso para a nossa igreja. Temos vivido um tempo de paz, de alegria, de comunhão, de avivamento e crescimento também. Deus enviou novos irmãos para estarem conosco. Amém, queridos? Você vai ouvir agora Segura na Mão de Deus. Conhece esse louvor antigo, né? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Tem segurado? O Senhor é bom, Ele é o nosso refúgio e conhece aqueles que o temem, que confiam nele. Amém? Um bom restante de semana, se Deus permitir, estaremos juntos no próximo domingo. Um grande abraço, fique na paz e até lá! Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai.
Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, não temas. Mas segura na mão de Deus.